A Milena pediu para repetir que ela disse que travou, que você disse. Fazer o quê, Alan? A Milena pediu para repetir o que você disse, porque travou para ela. Eu disse que eu vou começar a compartilhar agora a nossa aula de hoje, que é de circunferência e círculo. Ok, então vamos lá. Circunferência e círculo. Qual a diferença de um para o outro? Circunferência é quando você tem apenas o contorno, circunferência é apenas uma linha. Então a gente diz assim: circunferência é o lugar geométrico dos pontos num plano que são equidistantes de um ponto do mesmo plano, chamado centro. Então veja aqui, ó, eu tenho o centro e eu tenho essa distância aqui, que é o raio. Esse raio, se eu circulo, eu passo produzindo essa linha, que é chamada de comprimento, ok? Se a gente precisa calcular o comprimento da circunferência, a fórmula que a gente usa é 2πr, utilizando para π um valor aproximado de 3,14. Quando eu falo em círculo, eu não falo apenas na linha, porque círculo tem área, tem superfície interna, tá? Então a gente, quando vai definir círculo, a gente diz assim: é o lugar geométrico dos pontos de um plano, cuja distância a um ponto dado desse plano é menor ou igual a uma distância não nula fixa. Ele está dizendo assim: eu tenho centro. Quando eu faço um segmento que sai do centro e vai até o arco da circunferência e circulo, o espaço que ele passa aqui, ó, ele passa produzindo o arco. E aí eu tinha a circunferência. Mas agora ele também está me falando de segmentos menores, que ficariam menores do que o tamanho do raio. E ao circular eu produzo toda essa parte interna aqui. Então, o que é importante você lembrar? Que circunferência só tem comprimento, não tem área. E círculo tem comprimento, né, que é 2πr, e também tem área, que é πr ao quadrado. Tá? Então, comprimento de circunferência e círculo, 2πr. Área apenas de círculo, πr ao quadrado. Quais são os elementos importantes a saber sobre uma circunferência? Além do raio e do diâmetro, que é o dobro do raio, é conhecer o que é arco e o que é corda. Arco, toda vez que você localiza na circunferência dois pontos, você tem um arco, ó. Então eu tenho aqui o arco AB, mas você poderia me dizer que esse outro aqui também é um arco AB. Então, para diferenciar os arcos, a gente põe entre o arco que a gente vai medir um ponto. Então, se o exercício diz assim, APB, ele está falando desse arco rosa. Se ele fala AQB, ele está falando desse arco escuro aqui. E a representação de arco é essa figurinha aqui que a gente tem aqui em cima, ó. Arco APB, arco AQB, ok? E o que é uma corda? Quando eu localizo dois pontos na circunferência e passo por ela, eu formo um arco. Mas se eu ligo formando um segmento, eu digo que eu tenho uma corda. Qual a maior corda que existe numa circunferência? A corda que liga aqui, ó, de Q até P, se eles passarem pelo centro. Então, a maior corda da circunferência é o diâmetro. Então, eu coloquei aqui, ó, na figura abaixo, AB é uma corda. Se eu marcasse aqui, ó, eu teria um arco AB. Como eu liguei através de um segmento, eu tenho uma corda. O que é um ângulo central numa circunferência? Você tem o centro e você traça dois raios. Ao fazer isso, eu tenho um ângulo formado entre esses raios. Como esse ângulo está no centro, ele é chamado de ângulo central, ok? E existe uma relação entre o ângulo e o arco. A gente diz que o arco tem a mesma medida do ângulo central.
Veja, eu não estou dizendo que tem o mesmo comprimento, mas a correspondência que a gente tem, se aqui for 60 graus, esse aqui é um arco de 60 graus. Agora, se a gente fala em comprimento, a gente fala em medida disso daqui, em centímetro, em decímetro, em metro, na unidade que se estiver trabalhando, tá? Mas o ângulo central corresponde ao arco. Se o ângulo central é 60, a gente diz que tem um arco de 60. Se ele for 120, 120 e assim por diante. Como a gente calcula o comprimento de um arco? Jogando sempre na proporção. Qual proporção, Lene? 2πr é o comprimento da circunferência inteira e ela inteira tem 360 graus. Qual o comprimento do arco rosa? Depende do ângulo central. Então, 360 graus, 2πr. O ângulo central que for fornecido vai corresponder ao arco. E aí você aplica a proporção e descobre o tamanho do arco, ok? O comprimento do arco. E se você estiver trabalhando com círculo? Círculo também produz arco? Não. Círculo produz aqui dentro, ó, setor. Por quê? Porque quando eu delimito aqui através dos raios e de um ângulo central, esse espaço interno, essa superfície interna aqui, é chamada de setor. Como é que eu vou calcular a área do setor? Também jogando na proporção. 360 graus corresponde à área do círculo inteiro, πr ao quadrado. Então, o ângulo que o setor tiver vai corresponder à área dele, ok? Então, voltando aqui, ó, se eu estiver trabalhando com o comprimento do arco, eu faço 360 graus para o comprimento, que é 2πr, e o ângulo central para o arco, descubro o arco. Se eu estiver trabalhando com setor, e setor tem área, 360 graus corresponde à área do círculo inteiro. O ângulo que esse setor tiver vai me fornecer aí a área do setor aplicando proporção. Tem alguns casos, dependendo das informações que o exercício lhe passe, que você também pode relacionar área com comprimento. Então, que relação também se estabelece? Que a área do círculo está para o seu comprimento da mesma fórmula que a área do setor está para o comprimento do setor, tá? Então, πr ao quadrado, que é a área do círculo inteiro, está para o comprimento do círculo inteiro, 2πr. Da mesma forma que a área do setor, que é essa área rosinha, está para o comprimento do arco. Essa proporção aqui também pode ser armada dependendo das informações que a gente tem. Dá uma olhadinha aqui que eu acho que tem alguém esperando para entrar. Ok. Dúvidas aqui? Até então? Podemos seguir. Pode seguir. Podemos seguir. Ok. Então, ó, vem aí o primeiro exercício da FUVEST de São Paulo. Na figura seguinte, estão representados um quadrado de lado 4, uma de suas diagonais e uma semicircunferência de raio 2. Então, qual a área da região achurada? Então, ó, isso aqui é um quadrado de lado 2. Está parecendo um retângulo, Lênia, porque na hora que eu expandi aqui, acabou que o meu quadrado puxou um pouquinho de lado e está mais para retângulo do que quadrado, né? Mas o enunciado que é válido lá em cima. Um quadrado de lado 4. Aqui eu tenho um semicírculo e tenho a diagonal. O que o exercício quer? O exercício quer saber a área da região achurada. Olha o que eu fiz. Primeiro, eu tracei aqui um segmento. E esse segmento nada mais é do que o raio da semicircunferência. Se o quadrado tinha lado 4, essa medida aqui, ó, e essa daqui, e essa outra aqui, é 2, porque elas correspondem ao raio do semicírculo. Ao traçar essa medida e olhar essa parte achurada de rosa, eu percebo que eu tenho aqui um triângulo e do lado de cá eu tenho 1/4 do círculo. Então, para calcular a área rosa, eu trabalhei assim, ó. Área desse triângulo aqui, que é retângulo,
Base vezes altura dividido por 2. 2 vezes 2, 4, dividido por 2, 2. Essa área aqui, que foi 1/4 do círculo, πr ao quadrado, que é a área de círculo, dividido por 4. 4 corta com 4, sobrou π. Então, área rosa achurada, 2 mais π. E essa resposta está lá na letra B de bola. Dúvidas nessa ou tudo bem? Quando vocês olharam para essa figura inicialmente, tiveram essa ideia de traçar o raio e dividir a figura em duas partes? Ou tiveram dificuldades para visualizar isso? Camille, não. Samuel, sim. Mas tudo bem agora nas ideias trabalhadas? Tudo bem, pessoal? Ok. Então, vamos lá. Segunda questão, Universidade Federal do Paraná. Num projeto hidráulico, um cano com diâmetro externo de 6 centímetros, então está aqui o cano, ó, com diâmetro de 6 centímetros, será encaixado no vão triangular de uma superfície. Então, vai ser encaixado nesse vão triangular aqui. Que porção X da figura do cano permanecerá acima da superfície? Então, ó, eu tenho aqui o cano, cujo diâmetro dele é 8. Foi encaixado nesse vão aqui, onde esse ângulo formado aqui embaixo é um ângulo de 60 graus. E ele me mostra que a distância entre o vértice desse triângulo aí que a gente vai formar até aqui em cima era 8. Ele quer saber esse pedacinho aqui, x. Conseguiram fazer essa questão ou tiveram dificuldades? Samuel teve dificuldade. Os demais conseguiram? Camille também teve dificuldades. Ok. Então, olha só a ideia para a gente trabalhar aqui. Eu tenho um ângulo de 60 e lá em cima eu tenho o diâmetro. Então, eu vou traçar um segmento que parte desse vértice e vai até o diâmetro, ok? E aí, como aqui era 60 graus, eu vou estar dividindo em duas partes iguais, já que lá em cima também estou indo até o centro da circunferência, ok? Então, eu vou traçar, vou ligar aqui e vou ligar aqui. Então, quando eu traçar aqui, eu estou traçando a bissetriz, eu vou ficar com um ângulo de 30. E esse segmento que vem até aqui, até a tangente, ele é um raio. E todo raio é tangente a uma reta, um segmento tangente à circunferência. Então, ó, eu tenho um segmento, eu tenho um raio, significa que essa reta é tangente. Que relação se estabelece entre o raio traçado e a reta tangente? Que esse ângulo que se forma aqui é um ângulo de 90 graus. Olha a figurinha que eu fiz, olha. Tracei aqui até o centro, o ângulo de 60, eu vou dividir em 2 de 30. E tracei um raio aqui. Ao traçar o raio e a reta tangente formam entre si um ângulo de 90 graus. Que medida eu conheço? Eu conheço a medida do raio, porque se o diâmetro era 6, esse raio aqui, ó, ele é 3. E esse ângulo aqui é de 30 graus. Então, eu preciso de uma relação que envolva esse cateto oposto com a hipotenusa. Por isso, eu vou aplicar uma relação de seno. Seno de 30 graus é o cateto 3, que é o raio, dividido pela hipotenusa, que é a distância de O até A. Então, joguei lá, na fórmula. Seno de 30 é 1 sobre 2, igual a 3 sobre OA. Aplicando proporção, OA igual a 6. Então, o que eu sei? Que a distância daqui, desse vértice, até o centro, é uma distância de 6. Mas eu também sei que a distância daqui até o final da circunferência tem mais um raio. Então, 6 mais 3 vai dar 9. Se daqui até lá em cima é 9 e a distância daqui até aqui era 8, então quem é a medida x que eu estou buscando? É o 9
menos 8, ou seja, 1 centímetro. Tá? De novo, para quem teve dificuldades aí. Eu tinha o diâmetro do cano, que era 6. E quando eu parto daqui desse vértice, de um ângulo de 60 graus, e vou até o centro da circunferência, já que houve um encaixe perfeito, eu estou também na bissetriz. Então, esse ângulo aqui é 30. Quem é o segmento que parte do centro e vai até o arco da circunferência? É o raio. O raio é a metade do diâmetro, 3. Que relação se estabelece entre o raio e uma corda tangente? Que esse ângulo que se forma aqui, ó, é um ângulo de 90 graus. Eu queria a distância de O até A. Então, me perguntei, uma relação que envolve o cateto oposto do ângulo que eu tenho com a hipotenusa. Foi uma relação de seno. Seno de 30, 3 sobre o A. Substituindo o seno de 30, aplicando proporção, a distância de O até A vai dar 6. 6 mais esse pedacinho aqui de cima, que é o raio da circunferência, 3. 6 mais 3, 9. Essa medida era 8, então 9 menos 8 me dá esse pedacinho X que o exercício está querendo. Dúvidas aqui? Quem não havia conseguido ou tudo bem agora? Dúvidas? Ok. Tudo bem, então. Deu para visualizar. Ok, Rafael, Bruno, tudo bem. Então, eu vou seguir, ó. Agora a gente vai para uma segunda parte que envolve círculo e circunferência. É quando a gente trabalha com reta tangente, reta secante e mediatriz. Lembrando, o que é um segmento de reta chamado mediatriz? Um segmento, ele é chamado de mediatriz quando ele divide um outro em duas partes iguais e forma com ele 90 graus. Quando a gente estava estudando lá as propriedades do triângulo, nós estudamos isso. Tá? Então, mediatriz é um segmento que divide um outro em duas partes iguais, ou seja, ele faz papel de mediana e também forma 90 graus. Ele também faz papel de altura. O que é uma reta ou um segmento secante a uma circunferência? É uma reta ou um segmento que toca a circunferência em dois pontos. Tá? Então, reta secante toca a circunferência em dois pontos. O que é uma reta tangente? É uma reta que toca a circunferência num único ponto. Tá? Reta tangente toca em dois pontos. Reta secante toca num ponto só. E o que é mediatriz? É o segmento que divide um lado em duas partes iguais, formando com ele um ângulo de 90 graus. Que propriedade existe para a mediatriz em relação à circunferência? A propriedade diz assim: qualquer corda que você tiver numa circunferência, eu escolhi a corda B, e você traçar a mediatriz dessa corda, esse segmento de mediatriz vai passar sempre pelo centro, tá? Então, de novo, qualquer corda que eu tiver na circunferência, ao traçar a mediatriz, ela vai passar pelo centro. Mediatriz, segmento que forma 90 graus com a corda e divide a corda em duas partes iguais, tá? Qualquer lugar que essa corda esteja. E a relação que existe da reta tangente? Foi o que eu comentei com vocês agorinha mesmo. Toda reta tangente à circunferência, ela é sempre perpendicular ao raio. Toda reta tangente a uma circunferência, ela é sempre perpendicular ao raio. Ou seja, forma-se sempre um ângulo de 90 graus aqui, entre o raio e a reta tangente traçada. Essa terceira propriedade, ela nos ajuda muito em questões de vestibulares. Ela diz assim: toda vez que você tem um ponto externo a uma circunferência e desse ponto externo você traça duas retas tangentes, essas retas tangentes sempre terão o mesmo comprimento. Toda vez que você tiver um ponto externo e desse ponto externo você traça duas retas tangentes à circunferência, ó, PA é tangente,
PB também. Essas medidas sempre serão congruentes, ou seja, sempre serão iguais. Por quê? Porque esse triângulo que a gente forma aqui, ó, POA, ele é congruente, ou seja, ele é o mesmo do POB. Eles têm as mesmas medidas, ok? Ó, essa é comum entre eles. Aqui é raio também. Temos um ângulo de 90, o ângulo daqui é o mesmo daqui. Obrigatoriamente, o terceiro lado do triângulo é o mesmo para os dois, tá? Então, eu vou repetir as três propriedades que eu acabei de trabalhar com você. Toda vez que você traça uma mediatriz a uma corda qualquer, ela sempre passa pelo centro. Toda reta tangente é perpendicular ao raio. Terceira propriedade, se eu tenho um ponto externo, P, e dele partem duas tangentes, essas tangentes sempre terão o mesmo comprimento. Com essas ideias, você está apto para resolver essa questão aqui, ó, da UNB do Distrito Federal. A partir de um ponto C, exterior a uma circunferência, traçam-se duas retas tangentes. Então, ó, acabamos de estudar. Se do ponto C ao ponto R é uma reta tangente e de C a S também, elas têm a mesma medida. Então, ó, ele diz lá que são necessariamente congruentes e medem 23,5 centímetros em um dos arcos de extremos R e S. R e S. Escolhe-se ao acaso um ponto P, traçando-se o segmento AB, tangente à circunferência. Ó, traçou-se um segmento AB, tangente à circunferência, tocou num ponto só. Calcule em centímetros o perímetro do triângulo ABC, desprezando a parte fracionária do resultado, caso exista. Então, eu preciso de ideias para como achar o perímetro desse triângulo aqui, sabendo que CR e CS têm mesmas medidas, porque são cordas tangentes à circunferência. E aí, ideias? Tiveram dificuldade nessa questão ou conseguiram fazer? Samuel disse que não. Olha, Bruno também teve dificuldades. Olha só, essa questão é uma questão aparentemente difícil, mas a partir do momento que você aplica a terceira propriedade, que diz que se você tem um ponto externo e desse ponto externo você traça tangentes e ela tem a mesma medida, o que você precisa enxergar para fazer esse exercício? Enxergar que esse ponto A também é um ponto externo que partiram duas tangentes, o que leva essa medida aqui a ser igual a de lá. Que desse ponto B também partiram dois segmentos que também eram tangentes à circunferência, o que significa que essa medida aqui é a mesma de B até S. Olha a figura que eu fiz, ó. Do ponto A partiu um segmento tangente e também partiu outro, a mesma circunferência. Então, eles têm a mesma medida. Do ponto B partiram duas tangentes novamente, elas têm a mesma medida. Aí eu fui calcular o perímetro desse triângulo aqui, ó. Quem foi o perímetro desse triângulo? Lembrando que o símbolo de perímetro é 2P. Eu peguei o 23,5, que era CR, e retirei o X. Então, ficou 23,5 menos X. Mas quando eu cheguei aqui, ó, eu tive que somar X, somar Y. E para achar a medida de C até B, eu peguei a medida de C até S, que era 23,5 menos Y, tá? Então, ficou 23,5 menos Y, mais X. 23,5 menos X. E somei tudo. Então, essa medida aqui é 23,5 menos X, mais Y, mais 23,5 menos Y.
o que a gente percebe? Que dá para cortar menos x com mais y com menos y, e o perímetro nada mais é do que a soma das duas retas tangentes traçadas. 23,5 mais 23,5, 47 centímetros. Ok? Apenas aplicando esse conceito de que toda vez que eu tenho um ponto externo e dele partem duas tangentes, elas sempre terão a mesma medida. Tudo bem aqui ou dúvidas? Tudo bem, pessoal? Ok. Então, guarda essa ideia. Se eu tenho um ponto externo e dele eu parto duas tangentes, esses segmentos tangentes têm sempre a mesma medida. Vamos ver essa outra aqui, ó. O Rafael pediu para eu repetir. Tudo bem, Rafael, vou repetir, ó. Eu tinha um ponto externo, C. De C até R foi uma reta tangente. De C até S, outra reta tangente. E ambas mediam 23,5. O exercício quer o perímetro do triângulo CAB. Aí eu olhei para esse ponto A e percebi que esse ponto A dele estavam partindo duas tangentes, ó. A R é uma tangente, a P é outra tangente. E também, quando de um ponto externo partem duas tangentes, elas têm a mesma medida. Chamei aqui de x e aqui de x também. Olhei para o ponto B e vi que também estavam partindo duas tangentes, BP e BS. Então, elas também teriam a mesma medida, y. Me perguntei assim, quem é a medida de C até A? É o 23,5 do CR menos esse pedacinho aqui, que era x. Então, essa medida aqui é 23,5 menos x, mais essa daqui, x, mais essa daqui, y. Quem é a medida que vai de C até B? É a medida de C até S menos y. Então, 23,5 menos y. Aí eu somei tudo. 23,5 menos x mais y mais 23,5 menos y. Deu para cortar menos x com mais y com menos y e sobrou 23,5 mais 23,5, ou seja, 47 centímetros. Tudo bem agora, Rafael, ou dúvidas? Ok. Então, vamos lá. Questão 4 da PUC do Paraná. Dado uma circunferência com diâmetro AB 10 centímetros, prolonga-se um segmento de B até D, com 8 centímetros. Calcule o comprimento dos segmentos dados pelas tangentes tiradas do ponto D. Vamos ver uma figura representativa disso. Ó. Eu tenho aqui AB, que é o diâmetro. O diâmetro media 10. Depois, prolonga-se um segmento de B até D, com medida 8. Então, AB 10, prolonguei aqui 8, ok? Calcule o comprimento dos segmentos dados pelas tangentes. Ele quer a medida dessa tangente aqui e dessa de baixo, que eu sei que elas têm a mesma medida. Aí, eu montei aqui em cima um triângulo, olha. Quando eu partir do centro e fui até a reta tangente, eu formo com ela 90 graus, propriedade da reta tangente. E esse segmento do centro até lá nada mais é do que o raio, que é a metade do diâmetro. Daqui, do centro até B, é o raio, metade do diâmetro. E essa distância de B até D, ele me disse que media 8. Então, eu tenho aqui um triângulo retângulo de cateto 5, hipotenusa 5 mais 8, 13. E eu quero descobrir essa medida aqui, ó, que é a medida da reta tangente. Então, ó, eu quero descobrir a medida da reta tangente, o triângulo é retângulo, esse segmento é o raio, e a medida que está de frente para o ângulo de 90 é 5 mais 8, ou seja, 13. Aplicando Pitágoras, eu fiquei com 13 ao quadrado, que é 169, menos, que eu já passei o 5 ao quadrado, 25 para o primeiro membro, igual a x ao quadrado. Subtraindo deu 144 e a raiz quadrada de 144, 12.
Então, a medida desconhecida aí, que é a medida da reta tangente, 12. Então, 12 aqui e 12 aqui também, porque elas têm o mesmo tamanho, a mesma medida, são congruentes. Dúvidas? Dúvidas aí, pessoal? Ou tudo bem? Ok, O pessoal falou que tá ok. tá bem. Agora nós vamos para essa outra parte aqui, ó, que é a parte de ângulos na circunferência. Se liga com bastante atenção, tá? Então, ó, o ângulo central nós já havíamos comentado sobre ele hoje. É o ângulo cujo vértice está no centro, um centro que foi chamado de O. O que é a B? A B é o arco correspondente a esse ângulo central. E nós falamos que o arco correspondente ao ângulo central mede a mesma coisa. Não tem o mesmo comprimento, mas a gente diz que a correspondência é a mesma. Então, a medida do arco, o comprimento, o arco tem a mesma medida do ângulo central. Ok, todo ângulo central corresponde ao arco. A medida do arco da circunferência é igual à medida do ângulo central correspondente. Então, se aqui é 60 graus, esse arco tem uma correspondência também de 60 graus. A OB, que é o ângulo central, é 60 e a B, que é o arco, é 60 também. E aí chama-se a atenção aqui, né, que essa questão da medida do arco não é o mesmo de comprimento do arco. Comprimento do arco é quando você mede isso aqui, ó. E aí vai sair uma medida em centímetro, em metro, decímetro, dependendo da unidade que a gente estiver trabalhando, né? Ou seja, é lá na fórmula, 2 vezes π vezes o raio. Agora, existe uma correspondência aqui e você precisa conhecê-la, que a gente considera a medida do arco igual à medida do ângulo central. O comprimento do arco não é a medida do ângulo central, mas a medida do ângulo central tem uma correspondência com a medida do arco. O que é um ângulo inscrito? O ângulo central, o vértice estava no centro. O ângulo inscrito é aquele ângulo cujo vértice está na circunferência, tá? Então, ó, ângulo inscrito de vértice V. Por que inscrito? Porque o vértice dele está na circunferência. E existem 3 propriedades importantes a conhecer. Quais propriedades são essas? Olha, observa aqui. Quando eu tracei a AVB, eu tenho esse arco AB correspondente aqui. Nessa figura, eu tracei vários ângulos inscritos. Ó, o ângulo alfa, que pegou aqui. Observa o arco que ele corresponde. Tá aqui. Depois eu tracei um outro ângulo alfa aqui, ó. Tracei um outro ângulo aqui, um outro ângulo aqui. O que essa propriedade quer te mostrar? Que toda vez que você traça um ângulo inscrito e ele corresponde sempre ao mesmo arco, significa que o ângulo inscrito tem a mesma medida. Então, se eu tivesse traçado esse ângulo aqui, ele fosse de 40 graus, por exemplo, ele corresponde a esse arco. Aí eu vou traço um outro ângulo inscrito, correspondeu ao mesmo arco, também mediria 40. Traço um outro ângulo inscrito correspondente ao mesmo arco, 40. Qualquer ângulo inscrito cuja correspondência na circunferência tenha o mesmo arco, esses ângulos inscritos têm sempre a mesma medida, tá? Segunda propriedade, que existe uma relação entre o ângulo inscrito e o ângulo central que correspondam ao mesmo arco. Olha, quando o ângulo inscrito beta foi traçado, ele correspondeu aqui ao arco BA. Quando o ângulo central BOA foi traçado, que foi chamado de alfa, ele também correspondeu ao mesmo arco. Que relação existe entre o ângulo inscrito e o central que corresponde ao mesmo arco? O ângulo central é sempre o dobro do ângulo inscrito. Então, se aqui medisse 60, essa medida aqui era 120. Se essa medida aqui for 80,
esse daqui é 40. Por quê? O ângulo central é o dobro do inscrito, ou o inscrito é a metade do central. Estou falando da mesma coisa, tá? O central é o dobro do inscrito. O inscrito é a metade do central. E uma propriedade importante a se conhecer. Toda vez que você na circunferência traça um triângulo, onde a maior medida é a medida que passa pelo centro, ou seja, ela é o diâmetro, significa que você sempre vai estar trabalhando com um triângulo retângulo. Por que, Helene, esse triângulo aqui que eu trace, onde uma das medidas é o diâmetro, ele vai ser sempre retângulo? Porque olha só, eu tenho aqui o ângulo central. Esse ângulo central é um ângulo raso, ou seja, é um ângulo de 180, correspondeu ao arco AB. Quando a gente colocou o ponto P lá, aqui, ó, APB é um ângulo inscrito e correspondeu também ao arco AB. E a relação diz: todo ângulo inscrito correspondente ao ângulo central sempre vai valer a metade. Então, se esse ângulo central é um ângulo de 180 graus e correspondeu ao arco AB, esse ângulo aqui de cima, que vai fechar o triângulo, vai ser sempre um ângulo de 90, porque é a metade do ângulo central de 180. Traçou um triângulo na circunferência, ele está inscrito. Uma das medidas dele é o diâmetro, você já sabe, você está trabalhando com um triângulo retângulo, por conta dessa informação de ângulo inscrito e central, que o inscrito sempre mede a metade do central. Dúvida nessas três? Ou tudo bem? Então, eu enunciei assim: todo ângulo inscrito que corresponda ao mesmo arco, eles terão sempre a mesma medida. Segunda propriedade, o ângulo central sempre mede o dobro do ângulo inscrito que corresponda ao mesmo arco. E terceira propriedade, se você traça um triângulo inscrito à circunferência, onde um dos lados do triângulo é o diâmetro, significa que esse triângulo que você está traçando é retângulo, porque o ângulo reto é um ângulo inscrito, e esse ângulo inscrito é a metade do ângulo central, que no diâmetro seria de 180 graus. Dúvidas aqui ou podemos seguir? Tudo bem? Ok, então? Ok. Então, quando a gente está explicando o conteúdo, a coisa parece clara, mas depois vem um exercício, né? Que nem sempre é tão rápido assim. Então, vamos ver. Tenho uma certa dificuldade de tirar essa tarja daqui quando ela aparece. E ela fica atrapalhando a leitura. Isso aí. Numa circunferência com diâmetro AB 10 centímetros, existe uma corda BC, 6. Determine a área do triângulo ABC. Então, primeira coisa que eu tenho que saber, o que é diâmetro? Diâmetro é a corda que passa pelo centro. É a maior corda que a circunferência tem. Então, essa corda mede 10. Depois, pegaram o ponto B e traçaram uma nova corda de medida 6. Olha, ó, temos o diâmetro, que é a corda B. Depois, BC. O que é BC? É o segmento que parte de B e vai até um outro ponto qualquer que o exercício chamou de C, e seria uma corda. Corda é um segmento que fica dentro da circunferência que liga dois pontos. Então, aqui é 6. E ele queria saber a área do triângulo formado. Olha que legal. Se eu tenho conhecimento de que todo triângulo inscrito é uma circunferência, onde um de seus lados é o diâmetro, esse triângulo vai ser um triângulo retângulo. Ou seja, eu tenho um triângulo retângulo de hipotenusa 10, cateto 6 e o outro cateto é desconhecido. Se eu preciso de área de triângulo retângulo, eu posso fazer
cateto vezes cateto dividido por 2, mas eu não conheço o outro cateto. Ou eu posso fazer hipotenusa vezes a altura relativa a ela, mas eu também não tenho a altura. Então, o que eu escolhi? Eu escolhi aplicar Pitágoras nesse triângulo para achar o outro cateto. Hipotenusa ao quadrado, soma dos quadrados dos catetos. 100 menos 36 deu 64, o outro cateto é 8. E apliquei a fórmula de área de triângulo retângulo. Cateto vezes cateto dividido por 2. 6 vezes 8, 48. Dividido por 2, 24. Observe você que eu só consegui fazer essa questão por conta do conhecimento que foi passado anteriormente da propriedade que diz: se você tem um triângulo inscrito e um de seus lados é o diâmetro, esse triângulo sempre será retângulo. Com essa informação, a gente matou a questão. A única coisa que precisou foi de Pitágoras para descobrir o outro cateto e partir para a fórmula de área. Questão do ITA, olha, ITA é considerado, né, questões difíceis, mas essa questão não teve nada de difícil. Ela requer esse conhecimento aí que a gente trabalhou hoje. Dúvida nessa ou tudo bem? Ok. Então, eu vou seguir. Temos aí 5 minutinhos para terminar nossa aula e a gente vai para essa última aqui, da Universidade Federal de Goiás. Se a corda B da figura é um lado de um triângulo equilátero. Então, ó, a corda B é um lado de um triângulo equilátero. Olha, Lene, esse triângulo que está formado aqui não é o triângulo que ele está falando, não, porque ele não é equilátero. Eu tenho um raio, tem uma outra medida aqui. Então, que triângulo é esse que ele está falando que é equilátero? Esse daqui, ó, um triângulo equilátero. Ele me deu a B do triângulo equilátero. Aí eu fui lá, coloquei uma outra medida que é a mesma de AB e uma outra que é a mesma de AB. Formei o triângulo equilátero. Olha como o exercício ficou fácil. O que eu sei de triângulo equilátero? Que eles têm ângulos de 60. Que relação se estabelece entre o ângulo de 60 que é inscrito e o ângulo central alfa? Que o ângulo central é sempre o dobro do inscrito. Então, já sei, esse ângulo central mede o dobro de 60, 120. Mas o exercício quer esse ângulo não em graus, em radiano. Aí eu fui transformar. Pego o ângulo, multiplico por π radiano, divido por 180 e simplifico o máximo possível. Corto zero, simplifico por 6 dá 2, por 6 dá 3. Então, esse ângulo central, que era de 120 graus, corresponde a 2π sobre 3 radiano. Ok? Então, questão simples, mas que você poderia, num primeiro momento, ficar agarrada se perguntando, né? Que triângulo é esse? Porque o triângulo que está formado aí não é um triângulo retângulo. É um triângulo que você teria que montar, equilátero de medida AB, onde todos os seus vértices tocariam a circunferência. Então, o ângulo que toca a circunferência é um ângulo inscrito, e ângulo de triângulo equilátero é 60. A relação do ângulo inscrito e o central, que corresponde ao mesmo arco, que é AB, é uma relação de dobro. Então, dobro e passei para radiano. Olha, o que eu quero que você faça para sexta-feira? Você tem toda a semana para se organizar e fazer as atividades, ok? Então, a atividade da apostila 3D, página 19, 20, 21 e 22. Só um minutinho.